Olá pessoal, boa tarde. Eu agradeço a todos que empenhado nessa função de fazer gente que faz. E eu me orgulho muito de fazer parte dessa equipe e poder fazer alguma coisa como gente. Então, pessoal, eu vou falar de um assunto hoje que é um assunto um pouco difícil para as pessoas falarem. A gente conversa muito por aí, a gente pouco ouve falar sobre esse assunto. Esse assunto que eu me refiro é superação. Para que eu possa, com mais ênfase, falar profundamente sobre superação, eu preciso começar a falar por mim. Eu vou falar hoje de uma superação que eu não gosto muito de falar sobre ela, porque eu gosto muito de falar das coisas boas da vida, da abundância, da prosperidade, da beleza, da natureza, e de vez em quando é necessário que a gente fale também de algumas pedras que a gente encontrou no caminho. E esse problema que eu tive, ou até que na maioria dos casos assume-se que tem, é um problema, isso trata-se como uma doença, por sinal conhecida como a doença que todos escondem. Já ouviu falar dessa doença? Ela existe, minha gente. A doença que todos escondem. É uma doença cruel. É uma doença que primeiro ela desmoraliza e depois ela mata. Eu sou portador dessa doença. Eu estou me referindo ao alcoolismo. Eu tive aproximadamente 15 anos da minha vida com problema com o alcoolismo. Eu já tive interno em todos os hospitais psiquiátricos da cidade de Fortaleza. Mas eu precisei superar. Eu só estou falando isso não me faz bem falar sobre isso. Mas para que eu possa dar o exemplo para você e dar inspiração a você que porventura tenha essa doença, eu estou aqui para lhe encorajar e dar exemplo de que você pode superar isso. Eu posso até lhe falar como foi difícil superar esse problema. Mas esse problema ou qualquer um outro que nós poderamos ter o desejo de superar, então requer uma certa preparação. E no caso da doença do alcoolismo, essa preparação é mais psicológica, porque o alcoolismo é uma doença, como já disse, que todos escondem. Se você perguntar ou disser para alguma pessoa, olha, você tem problema com alcoolismo, ela pula limpinho ali dizendo, eu não tenho problema, eu só bebo quando eu quero e só paro quando eu quero. Eis a razão de ser conhecida como a doença que todos escondem. Mas nós sabemos que é tão grave quanto qualquer uma outra. Por sinal, uma das doenças que mais mata no mundo e as pessoas não admitem. E eu tive que superar esse problema. Para superar o problema de alcoolismo, eu tive que me preparar psicologicamente. Eu tive que me fortalecer espiritualmente. Porque eu era uma pessoa que eu duvidava até de Deus. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim. Porque eu sempre tive boas intenções para ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom marido, e eu não conseguia porque o alcoolismo não deixava, e essa interrogação ficava sempre dentro de mim. Até que um dia eu fui convidado por uma entidade, essa entidade é anônima, a gente não costuma muito falar, mas essa entidade me ajudou e disse que eu precisava acreditar em um Deus da minha concepção. Eu não precisava seguir a Deus que alguém me indicasse, sim o Deus que estava na minha originalidade, na minha concepção. E eu encontrei o meu Deus. E eu comecei a fazer o meu trabalho espiritual e psicológico em direção ao combate a essa enfermidade que eu tinha. E eu posso hoje dar experiência para vocês, dar exemplo para vocês. No próximo dia 26 de maio, está fazendo 35 anos que eu bebi a última vez. Então eu superei, eu sei o tanto que foi difícil. Quanto foi difícil. Eu só vim conseguir quando eu interpretei a doença do alcoolismo como uma questão de vida ou morte. Esse exemplo eu dou e recomendo. Quem tiver problemas, qualquer problemas de dependência química, ele só vai parar de beber
quando ele levar isso bastante a sério, quando ele aproximar isso de sua vida e perceber que é uma questão de vida ou morte, continuar ou parar, que foi isso que ocorreu comigo, e eu estou aqui hoje encontrando vitória, graças a Deus, e os anônimos que me ajudaram a sair desse meio. Mas eu estou falando isso para dizer para vocês, passar para vocês, dar inspiração e mais um exemplo de superação. Eu superei o problema do alcoolismo. Aí depois vieram as outras superações. Superações que todos nós precisamos ter isso, precisamos superar todos os dias, pequenas coisas e grandes coisas. Eu tinha muitos problemas que tive que superar. Eu tinha medo de altura, eu não subia num banco, ficava me tremendo. Eu tinha muito medo de altura, eu tive que superar. E o que é superar? Superar é você ter coragem para superar o medo. Ou seja, superar é você fazer além do medo. Então, é preciso ter coragem. Coragem só existe se você tiver medo. Se você não tiver medo, a sua coragem também fica inexistente. Porque quem te dá realmente a coragem é medo. Agora, coragem mesmo você tem quando você faz além do medo. Eu, como tinha medo de altura, eu fui para a montanha-russa. Fui para Dubai, subi na montanha-russa, a russa maior do mundo, a 279 km por hora. Aí nessas horas eu mandei, todo o medo que eu tinha de altura foi para o espaço. Acabou, superei. Aí depois teve outra superação, talvez até um pouco mais difícil do que superar o alcoolismo. Superar a escassez na minha vida, que eu sempre desejei abundância. E eu conhecia muita gente vivendo em escassez e eu não queria aquilo para mim. Foi mais uma superação que eu comecei a enfrentar com muita seriedade. Deu muito trabalho, demorei tempo porque eu não tinha orientação. E hoje é o que eu faço no Multiperfil. Tento passar para as pessoas que têm o desejo de superar, que seja alcoolismo, que seja escassez, que seja, para que não dizer pobreza, você pode superar na hora que você assim desejar. Quando você tiver um pensamento positivo, coragem suficiente para superar o medo, você ter as habilidades que Deus lhe deu, tudo isso você vai superar também a questão escassez. Não é muito fácil superar a escassez. Eu tive que ter muita paciência. Mas é porque no período em que eu trabalhei tanto para superar a pobreza, ou seja, a escassez, as informações também, além da abundância, a informação era em escassez também. Não era divulgado tanta informação como tem hoje. Hoje nós temos informações de todos os lados, está tudo muito fácil. Você só não vai superar a abundância, a escassez, se você não quiser. Não está muito difícil, as coisas melhoraram muito. E assim vem, minha gente, a vida é uma eterna superação, mas nós precisamos ter conhecimento para poder superar. O conhecimento é tudo em nossa vida. As pessoas resolvem os seus problemas, deixam de ter problema quando têm conhecimento. Eu fico sempre falando que o conhecimento, ele é quem indica que você sabe fazer. Se você sabe fazer, você tem resultado. Se você não tem resultado, deseja ter, aprenda com quem tem resultado, é simples. Você vai copiar, não tem pecado algum nisso, você copiar. Você pode copiar do seu vizinho, não sei se você tem parente, irmão, que vive em abundância, se tiver, copia. Eu acredito que ele vai ficar muito feliz se você quiser copiar o seu irmão que é bem-sucedido. Porque todas as pessoas bem-sucedidas do universo têm o prazer de ver alguém copiando, tentando conseguir o que ele conseguiu. Você sabe o que é que dá tristeza para uma pessoa bem-sucedida? É ele tentar passar o exemplo, tentar passar a informação, explicar que com o aprendizado ele supera, e a pessoa se aproveitar de uma coisa que Deus fez, que eu estou ainda tentando aprender, que eu não entendi porque foi que Deus fez assim.
as duas orelhas, uma igual à outra, que entra de um lado e sai do outro. As pessoas têm uma facilidade tão grande de ouvir e deixar passar e não ficar com nada, que tem dias que eu penso, oh meu Deus, será que Deus cometeu uma ingratidão conosco? Porque seria tão bom se ele ouvisse e ficasse, né, para que ele pudesse aprender com mais facilidade. E para seguir superação, o conhecimento está sempre à frente. Ontem eu estava estudando, todo dia eu tenho algo para aprender e acho muito interessante e preciso falar. A verdade precisa ser dito. As estatísticas estão aí para nos reforçar a nossa real situação. Agora a nossa sociedade se esconde atrás de um manto, porque não explica as coisas, tem medo, acha que dá errado e continua fazendo mais errado do que qualquer coisa poderia ser. Ontem eu estava estudando alguns estudos feitos com relação à nossa educação e ficou provado de que a maioria dos nossos alunos que terminam seus cursos, eles saem de lá medíocres. Aí isso dói, você devia não falar isso, porque não sei o que. Não, devo falar, porque a verdade deve ser falada a qualquer instante, para qualquer pessoa, doa em quem doer. É a única forma que a pessoa tem para se tornar uma pessoa verdadeira, é ouvindo a verdade. Eu não conheço dois termos. Os nossos alunos, quando vão estudar, quando chega na escola, em geral, ele é muito bom em uma matéria e não é muito bom em outra matéria. Ele é uma criança, tem 7 anos de idade e quer aprender. O que ensinarem para ele, ele vai aprender. Aí o professor já chega e diz, essa matéria aqui, você é muito bom em matemática, mas em português você é péssimo. Você trabalhe esse português, porque a matemática você é bom. Você tem que fazer a média. Daquela hora para frente, o nosso garoto, o nosso filho, começou a aprender que para seguir na vida ele tem que ser medíocre. Ele vai para a escola e a nossa escola ensina o nosso aluno a ser medíocre. Eu fico injuriado com essas coisas, porque eu sei que toda criança o que assiste leva para a vida. Então ele sai de lá medíocre, porque tem que fazer a média. Em vez de explorar aquela matéria que o garoto é tão bom, tira só boas notas, aí vão obrigar a ele a estudar uma matéria que ele tira nada, tira 0. E para isso tem que fazer a média. Daquela hora para frente, o nosso garoto fica mediano e cresce, e é isso que está aí na nossa sociedade. Vá para as estatísticas para você ver o resultado do ensino no Brasil. Representa o quê? Enquanto não mudarem isso, ou tirarem, ou tocar fogo, fazer não sei o quê, não tem perigo desse modelo mudar nada na nossa sociedade, porque a educação não ajuda em uma vírgula. O negócio está sério. E o que mais se vê é gente, coitado, se batendo, passando 10 anos estudando, quando sai de lá, sai medíocre, analfabeto financeiro e analfabeto funcional. Aí vai enfrentar a vida, já está uma certa idade, passou a hora de aprender. Fica igual aos outros, como estão aí 96% do nosso povo que vive nessa situação. Eu sou autodidata, acompanho todo tipo de pesquisa que me interessa com relação à minha vida, e eu tenho que olhar tudo isso que está em perto, inclusive nos meus, que eu estou cheio de neto aí. Não sei se eles vão entrar nessa de medíocre. Eu só sei que espaço no mundo para o mundo evoluído não tem mais para medíocre. Quem é medíocre não tem vez mais. Ele vai ficar em pé por ali, esperando a morte chegar, feito girafa, e daqui mais uns dias a sociedade, a coletividade começa a descartá-lo. Porque hoje só tem espaço para as pessoas inteligentes, para as pessoas que têm energias, para as pessoas que têm sabedoria, conhecimento, e exemplo e inspiração para dar para todos. Medíocre não tem espaço. Se você está trabalhando uma empresa e você está só fazendo de conta que está mantendo, você está enganado. O mundo não tem mais espaço para medíocre, para as pessoas sem habilidade, para corruptos. Isso tudo está ficando distinto da sociedade. A sociedade, por não ter conhecimento, bate na tecla errada. Eles batem quando querem combater corrupto, eles batem nos corruptos. Isso só gera mais corrupção, em vez de promover a honestidade para afogar os corruptos e eles ficarem envergonhados da sociedade, pregando honestidade. Aí só assim, quando a honestidade toma forma, isso afoga os corruptos. Agora, as pessoas que se diz estudiosa, eu não sei por que estudar, ou para quê, ou o que e com quem.
A meu ver, eles foram estudar com quem não sabia ensinar, porque as coisas mais simples dos princípios universais ninguém consegue aprender. Não é preciso ser sábio para saber que para combater corrupto, a única ferramenta que nós temos é promover a honestidade. Se você quer combater violência, não existe outra ferramenta mais poderosa do que você fazer manifestação e promover a paz. É assim que o universo conspira a teu favor. Agora, enquanto você estiver falando só bobeira na mídia, dizendo que é assim, dizendo que os ricos estão ficando, os corruptos ficando ricos e os pobres ficando pobres, aí você está dizendo para o meu netinho que está crescendo agora, você está dizendo para ele que ser corrupto é uma forma de enriquecer. E eu fico muito injuriado que eu não quero que você diga isso para ele, não, porque senão ele vai crescer achando que corrupto é a forma de enriquecer. E depois que ele crescer, vai se tornar corrupto também. Você está cometendo um grande erro para a nossa coletividade, para o nosso jovem. Você não entende nada de princípios universais e bíblicos, ou seja, os princípios da vida. Se conscientize, minha gente. Eu fico indignado com essas coisas, porque eu às vezes perco até as estribeiras falando certas coisas, mas porque eu sei que é correto. Eu conheço os princípios da vida e pratico isso e dou exemplo para quem quiser. Então não posso calar ouvindo essa ladainha de bobeira de pessoas que faz de conta que sabe e coloca a nossa coletividade em situação difícil, sem passar nenhuma educação verdadeira, só dando seguimento ao mal que já foi causado na educação do Brasil e nos padrões que nele existe, que está tudo ultrapassado, não funciona mais para nada, e nossos jovens são obrigados a ficar, porque não tem quem oriente, a não ser os pais individuais que comecem a estudar, ser autodidata, para ensinar as coisas do mundo ao seu filho, para que eles não possam seguir essas coisas erradas que está aí feito na contramão, e só se vê luta e briga por todo quanto é lado, nadando e morrendo na praia por falta de conhecimento e por falta de originalidade para praticar os princípios universais, as leis da natureza e bíblicas que estão aí para nos ensinar a viver da melhor forma possível, com abundância, com prosperidade, e deixar de lado essas coisas que não tem mais efeito, que não tem mais como funcionar, porque o mundo evoluiu. E nisso nós precisamos ter ciência e consciência que o mundo evolui e só nos deixa mais próximo da abundância e mais próximo do espiritual, e a nossa sociedade vê tudo pelo contrário, acha que as coisas estão difíceis, que o mundo está perdido, só porque Deus deixou dois lados. E tem um lado bom para você seguir e você não enxerga, só enxerga o lado da contramão. Me desculpe, eu preciso falar isso para ver se impacta alguém de alguma forma, para alguém tomar ciência do mundo em que vive e não ficar esperando mudança por esse modelo que ele tem. Qualquer mudança que tiver em sua vida tem que ser você mesmo que faça, para você com a sua família, usando sua originalidade e seu jeitão de ser, para você deixar uma história bonita para os seus netos, se você quiser. E essa história vai depender de você, que vai fazer essa história, vai contar, eles vão contar. E a minha, eu quero que eles se orgulhem da minha história. Eu não sei o que vocês vão achar disso que eu falo, mas a história que eu vou deixar para minha família, eu pretendo e quero e sei que vão conseguir, porque Deus me dá forças, me dá inspiração para que eu possa fazer. Então, fazendo com calma, com o meu pensamento alinhado em direção aos desejos da minha vida, a história que eu vou deixar para os meus familiares faz parte dos meus desejos, para deixar bom exemplo a todos, que sejam da família ou que sejam admiradores. Eu vou deixar essa história bonita, se Deus me der ainda mais um tempo de vida para concluir a minha história. Eu sei que Deus vai me dar. Eu quero muito viver muito tempo para me ver cada dia esse mundo ficando melhor, não esperando nada do modelo que está aí. Vocês desculpem se ferir a sensibilidade de alguém. Eu não tive intenção de atingir alguém, mas é porque eu fico indignado com as coisas erradas que eu vejo, e eu conheço o caminho da abundância, da prosperidade, da educação e da honestidade. Então, se eu sou conhecedor de todos esses assuntos,
Se eu ficasse calado, você ia me chamar de inocente ou de insano. Uma das duas coisas você ia me chamar, porque quem é inocente sabe, faz e não sabe o que está fazendo. Quem sabe e acompanha os inocentes, ele é insano. Então eu não sou nenhum dos dois. Eu sou autodidata que estudo o conhecimento humano e as pesquisas do nosso mundo atual, do nosso país e dos modelos ultrapassados para me ver até que onde eles podem chegar. A conclusão que eu tenho é triste, mas no outro dia eu poderei falar. Muito obrigado a todos.